Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos a esta aula para a Escola Bíblica Dominical para a classe dos adolescentes. Você que é professor dessa classe e está acompanhando os vídeos de preparação para as aulas no seu dia aí de aula na sua congregação, nesta ocasião nós vamos estudar a lição de número 12, que trata a respeito das cartas joaninas, ou seja, a primeira carta de João, segunda e também a terceira. Evidentemente que nós vamos fazer um resumo dessas cartas aqui para os irmãos. Vou me deter um pouquinho mais, lógico, na primeira carta e trazer aqui uma ideia do contexto dos destinatários desta carta. Isso é muito importante nós destacarmos para que haja um entendimento um pouquinho mais profundo do que João escreveu, né? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Nós temos alguns objetivos: reconhecer como viver em amor e em obediência, também ressaltar a prática da hospitalidade, por fim, identificar os falsos mestres e seus ensinos. Nós temos uma introdução para esta aula. A primeira, segunda e terceira carta de João abordam aspectos doutrinários e práticos da fé cristã, além de temas como amor e obediência. Nessas epístolas, expondo e debatendo com os falsos mestres, exortando os filhos na fé a manterem a comunhão com Deus, o apóstolo trata da propiciação, que é o apaziguamento aí da ira de Deus mediante uma oferta, ou seja, um presente. Esta é a nossa introdução. No primeiro tópico, tratamos da primeira epístola, com um tema geral: o caminhar na luz. Na ocasião dos destinatários desta carta, além das perseguições exteriores que a igreja sofria, agora começam a surgir também os falsos mestres no meio da igreja. E esses homens tinham como ensino principal negar a divindade de Jesus Cristo. De forma geral, era isso. Ora, quando se nega a divindade de Jesus, lógico, todas as demais doutrinas cristãs cairão por terra, e principalmente sua morte, a razão da sua morte na cruz, a sua ressurreição e, consequentemente, a esperança da igreja de um dia estar com o Senhor Jesus para todo sempre também está anulada. Então, o apóstolo João aqui, ele vai combater exatamente essas heresias que estavam surgindo no meio da igreja. E o interessante que eu quero pontuar com vocês nesta ocasião é que a forma de João ele trabalhar contra esses falsos mestres, refutando as suas doutrinas, não era destacando o erro ou então a falsa doutrina em si. João ele tem uma preocupação de mostrar para os irmãos a verdadeira doutrina de Cristo. E isso é muito importante para nós hoje. Aliás, até falta nos nossos dias, muitas vezes querendo combater também falsas doutrinas. Hoje, muitos querem pontuar os erros e mostrar em que ponto está o erro. Esquecemos muitas das vezes de pregar a verdade do Evangelho. Esquecemos de expor as Sagradas Escrituras. E isso aqui é um detalhe importante que eu quero observar com vocês, professores, dentro da carta do apóstolo João. Olha só, na primeira epístola, o maior destaque aqui, então, caminhar na luz por meio da comunhão e da obediência. A obediência leva
a uma purificação, desejo de purificação, um desejo de santificação. E para tanto, João, ele vai apresentar então o Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro Filho de Deus. Assim, eu quero ler os primeiros versículos dessa carta, no capítulo 1, que diz: ora, o que era desde o princípio, e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Olha que interessante aqui João destaca. Primeiro, o princípio. Outro ponto, os nossos olhos viram, nós contemplamos, nós tocamos com as nossas mãos a palavra da vida. Como isso? Então, João está apresentando o Senhor Jesus Cristo como o Verbo de Deus, como a vida eterna, como a palavra de Deus encarnada. Enquanto aqueles homens do passado, eles negavam a divindade de Jesus e a impossibilidade de um Deus em carne, João está apresentando que eles tocaram nele. Eles, os discípulos, ouviram, andaram com ele. E é isso que João está apresentando. Agora, como que João ele tem plena certeza de que aquele homem com quem eles andaram, em quem eles tocaram, era realmente o Filho de Deus? Ora, através dos milagres, dos sinais que Jesus operou. Nós podemos citar aqui, por exemplo, a água que foi transformada em vinho, ou seja, uma matéria transformada em outra. Quem poderia operar tal sinal, tal milagre, senão Deus, que foi quem criou aquilo? Logo, eles concluíram que aquele homem que ali operara tal sinal não era um homem comum. Ele realmente era o Filho de Deus. E então passaram a crer no Senhor Jesus Cristo como tal. Outro milagre que nós podemos aqui destacar, a multiplicação dos pães. Como que um homem comum poderia pegar também uma matéria e fazer com que ela fosse multiplicada, e a partir de uma porção de algo, ele ainda distribuir e depois recolher o que sobejara, e assim ainda ter uma porção maior do que a inicial. Isto é poder de Deus. Outro que nós podemos falar é quem poderia acalmar a fúria do mar, acalmar um vento. Quando Jesus operou esses milagres diante dos seus discípulos, eles também outra vez chegaram à conclusão de que ali estava o Filho de Deus. E por fim, eu quero apontar quando Jesus anda sobre as águas e adentra o barco no meio daquela tempestade, a mesma coisa. Aqueles homens, mais uma vez, têm ali uma demonstração de que aquele homem não era um homem como aqueles falsos mestres diziam ser. Aquele homem era realmente o Filho de Deus. E eles tocaram nele, em Jesus. Estiveram, comeram e beberam com Jesus. Então eles tinham a plena certeza, uma convicção de que aquele homem era o Verbo de Deus que se fizera carne e estava entre
eles naquele momento. É por isso que João, ele traz para a igreja e aponta aqui que eles viram, eles ouviram, e o que é que eles anunciam para o povo? Exatamente Jesus Cristo como Filho de Deus. Aqui está a essência, então, desta epístola. Bem, agora, os que receberam esta palavra e foram transformados pelo poder de Deus, como deve ser a sua conduta agora na face dessa terra? Ora, tem que andar na luz. Por quê? Porque Deus, ele é luz, ele não tem luz, ele é a própria luz. Agora, todos aqueles que creem em Jesus Cristo andam nessa luz. E os que não creem? E os que negam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, como Filho de Deus, estes não têm condições, esses andam em trevas. Estes permanecem na escuridão. E João vai falar, nós não somos dos tais, nós somos aqueles que andam na luz, como o Senhor na luz está. E como que se percebe um grupo de pessoas que andam na luz como o Senhor na luz está? É por meio da comunhão que existe agora entre esse grupo de pessoas. Andando em comunhão, existe então a demonstração de que estão na luz. Lógico, e quem anda em comunhão é porque tem o seu coração cheio de amor. Que tipo de amor? Ora, o amor de Deus, o amor ágape, um amor que é sacrificial, é um amor que nega as outras coisas para poder ajudar outrem. É um amor que não é interesseiro, é um amor sofredor, é o mesmo amor que havia em Cristo Jesus quando ele se deu naquela cruz por cada um de nós. Então, é um amor verdadeiro, é um amor sincero, é um amor que se entrega em prol dos outros. Então, João está dizendo para aqueles seus destinatários o seguinte: você conhece Deus? Você diz conhecer a Deus? Pois bem, então ame ao seu irmão, porque aquele que aborrece a seu irmão, este não conhece a Deus, nunca viu, não pode ter experiências com Deus, porque o amor verdadeiro é aquele que ajuda os outros. Não é um amor somente de palavras, não é somente no intelecto, mas é um amor em prática, é um amor que estende as mãos para ajudar. Então, para tanto, é necessário a obediência. A obediência a quê? Ao mandamento. Então João disse, olha, eu não escrevo para vocês algo estranho, vocês já conhecem muito bem. E é o mandamento que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Qual que é? Que nos amemos uns aos outros. E lá no Evangelho, João ainda coloca que é um amor que Jesus amou a cada um de nós. Então nós devemos amar assim como Jesus, ele nos amou. E como que Jesus nos amou? Primeiro, deixando a sua glória, se humilhando, tomando a forma de homem, e na forma de homem abraçou o sofrimento, preferiu o sofrimento a desagradar o Pai. Tudo isso por amor a quem? A um grupo de homens pecadores. E foi até a morte em obediência ao Pai, ele foi até a morte e morte de cruz. Acontece que ao terceiro dia o Pai o ressuscitou e o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Este amor é que Jesus, ele nos ensina, porque nós fomos alcançados por esse amor. Logo, nós temos que transpirar este mesmo amor.
nós temos o Espírito Santo do Senhor. Então, João está falando para aquele grupo de irmãos: não dê ouvido aos falsos mestres que ensinam totalmente contrário disto que eu estou mostrando para vocês. Nós precisamos seguir as pisadas do nosso mestre. Então, nós devemos sim amar uns aos outros, amar os irmãos, assim como o Senhor Jesus Cristo nos amou. E uma vez que vivemos então em comunhão, amamos os irmãos, isto é sinal de que nós vivemos na luz. E quem vive na luz, logo tem os seus pecados purificados, porque Cristo, ele se deu por expiação dos nossos pecados. Então, nós temos o perdão dos pecados. Isto tem o favor, isso é um favor que alguém experimenta andando então na luz. Esta é a epístola, a primeira carta que João escreve e nos incentiva então a caminhar na luz, assim como o Senhor Jesus caminhou em obediência ao Pai e se sacrificou por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, nós também devemos nos sacrificar pelos irmãos que Cristo morreu por eles na cruz. Então, Jesus morreu por você, Jesus também morreu por mim. E Jesus morreu pelos demais irmãos. Logo, nós estamos unidos pelo Espírito Santo e andamos na luz. E nesta luz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Porque aqueles falsos mestres diziam que não era possível a divindade habitar com a carne. Isso era impossível. Mas Jesus, ele morreu na cruz para perdoar, para expiar os pecados. E após a sua ressurreição, fez uma maravilhosa promessa para nós, que derramaria sobre nós o seu Espírito. E o seu Espírito, sim, habita em nós. Somos templos, morada do Espírito Santo. Logo, nós temos que buscar a santificação, porque aquele que é nascido de Deus, ele não vive mais em pecado. Embora seja um pecador por natureza, porque o corpo ainda não foi transformado, porém não vive mais em pecado. E aquelas pessoas naquela época diziam que o pecado fazia parte do corpo físico do homem e que não estava associado à parte espiritual. Isso é uma heresia terrível. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz para expiar os nossos pecados e derramou sobre nós o seu Espírito para que nós pudéssemos viver separados para Deus. Então não vivemos mais em trevas. Lancemos fora trevas e vivamos na luz, assim como ele na luz está. No nosso segundo tópico, nós temos então a segunda epístola de João, e aqui o centro do ensino é andar agora na verdade. Então, a segunda carta de João é dirigida à igreja e aos seus filhos, quais são então exortados a perseverar na doutrina de Cristo, usando de sabedoria ao receber pessoas em seu convívio. O apóstolo reitera a prática do amor como mandamento divino e novamente refuta as heresias. João afirma que todo aquele que não confessa que Cristo veio em carne, este aí é enganador e é anticristo. Nós cremos piamente que Jesus, ele sendo o verbo de Deus, se fez carne. Ele veio habitar entre nós. Então Jesus Cristo era 100% homem e também 100% Deus. Ali estava Deus. Ninguém viu a Deus, mas a Cristo Jesus, o seu Filho, ele nos deu a conhecer. Portanto, a igreja é ensinada a não se deixar enganar
e nunca ir além daquilo que está nas Escrituras. Devemos examinar essas coisas. Tudo que nós ouvimos, nós devemos examinar. Jamais ouça alguém pregando ou ensinando e daí então você também toma por uma verdade e sai por aí também falando sem conferir. Confira, vá até a Bíblia. Todos nós temos as Sagradas Escrituras nas nossas mãos. O que nós estamos ensinando, o que outros ensinam, nós devemos sempre conferir nas Sagradas Escrituras para que nós possamos viver na verdade. Viver na verdade é procurar agradar a Deus, é andar na presença de Deus, é dar continuidade da primeira epístola que João diz, é viver então em comunhão e refutando tudo aquilo que seja contrário aos ensinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, ele estava feliz por saber que alguns dos seus filhos andavam na verdade e em amor fraternal, o que os une em comunhão, e no verso 10 alerta para que não recebam em suas casas aqueles que não confessam que Jesus veio em carne. Ou seja, nós devemos viver com os irmãos, ter comunhão com os irmãos. Agora, aqueles que se opõem a Cristo, como que nós vamos trazer para o nosso convívio? Nós vamos ter comunhão com um tipo de pessoas destas, se são oposição às doutrinas cristãs. Então, fica um alerta e um cuidado. Uma coisa é você ir para o mundo para pregar o evangelho. Nós não estamos fora do mundo, estamos ainda vivendo aqui nele, mas não podemos compactuar com os seus ensinos, com as suas heresias, assim também com aquele grupo de pessoas que muitas das vezes ficam ensinando contrário à palavra de Deus. E isso, o pior, ainda acontecendo dentro da própria igreja, no meio do povo de Deus. Então, o alerta de João, então, ao povo do Senhor. Então, a obediência e o temor a Deus, eles nos fazem perseverar na doutrina e não compactuar com as más obras. A leitura e meditação dessa carta, elas são determinantes para uma fé saudável e um relacionamento construtivo na presença de Deus e juntamente também com os irmãos. O nosso terceiro tópico, verdade e amor contra o orgulho e o conflito. Nessa terceira carta, então, João aqui aborda três importantes temas. Primeiro, a hospitalidade. Segundo, o orgulho. E depois, a fidelidade. O apóstolo vai elogiar Gaio e enaltece o seu cuidado com os mestres e missionários que estavam em viagem, dando-lhes assistência, pois anunciava o evangelho de Jesus. Esse missionário, esse homem de Deus, ele era hospitaleiro e ele recebia os irmãos em sua casa. Isso rendia para ele muitas críticas naquela ocasião, irmãos da igreja que eram contrário a esse tipo de recepção, ou seja, não tinham um coração voltado para ajudar os outros, e quando encontrava aquele homem, ou este homem aqui, que era aberto para auxiliar, para ajudar, então criticavam. Além disso, João faz severas exortações acerca de pessoas como Diótrefes, um líder ditatorial à frente de uma das igrejas da província da Ásia, cujo comportamento estava desagradando profundamente as igrejas, tá bom? Ele se sentia dono da igreja, ele aqui queria impor as suas regras, já não estava ensinando mais as doutrinas, ou não estava mais falando segundo as escrituras. Ele estava tomando conta da igreja como que se a igreja pertencesse a ele, como que se os irmãos fossem possessão deles. Aí fica o alerta de João para nós e um ensino para nós hoje, não é verdade? Nós não somos dono de nada. Quem é senhor da igreja é
Jesus Cristo. Ele continua sendo Senhor da igreja. Nós, estando na frente de um trabalho, liderando algum grupo, nós somos servos do Senhor e não donos da obra do Senhor. E por fim, o apóstolo elogia o bom testemunho agora de Demétrio, homem verdadeiro e digno de confiança. Assim, somos exortados nesta carta a cuidar bem da igreja, sustentando-os e suprindo suas necessidades, assim como Gaio tanto se esforçava para fazer. Aqui, irmãos, está um panorama das cartas de João para nós estarmos trabalhando com a nossa classe de escola bíblica dominical com os adolescentes. O propósito dessas aulas não é se aprofundar nas doutrinas, nos ensinos, pois esse não é o momento. Então nós precisamos passar uma visão panorâmica do que João está tratando, porque no futuro bem próximo esses adolescentes então estarão na classe dos jovens e lá sim, naquela ocasião, todos esses assuntos serão tratados aí de forma bem detalhada, tá certo? Não se preocupe em se aprofundar tanto nos pontos doutrinários. O que importa aqui agora é nós passarmos então essa visão geral do que João está tratando na primeira, na segunda e na terceira epístola e deixar aqui uma aplicação para cada um dos nossos alunos, tá ok? Que Deus continue abençoando cada um de vocês e que haja graça de Deus na vida de cada um para a ministração dessas aulas na sua classe. Amém.